Olá, pessoal. Vamos ver agora o que acontece quando a gente tem um prisma de base pentagonal, tá? Quer dizer que eu tenho um pentágono, uma figura de 5 lados aqui na base do meu prisma, tá? Esse pentágono, ele também vai ser uma figura regular. O que isso quer dizer? Que todos os lados do meu pentágono têm a mesma medida. Nesse caso aqui, eu coloquei ele valendo 5 centímetros, tá? E a altura do meu pentágono, 12 centímetros, tá? Bom, para começar, eu tenho duas faces pentagonais nas bases, né? Uma aqui embaixo, um pentágono aqui na base e um pentágono aqui em cima, tá? E 5 retângulos nas laterais, certo? Aqui, ó. Cada retângulozinho desse, que eu vou ter 5, né? Ele vai ter medidas 5 por 12, que é a altura do meu pentágono. O que vai acontecer, então, com os pentágonos da minha base? Então, eu peguei esse pentágono aqui e transferi ele para cá para a gente ver o que ia acontecer com ele. Como eu falei para você, todos os lados vão medir 5, né? Então, se um mede 5, todo mundo aqui mede 5, tá? E para calcular a área desse pentágono, eu vou dividir ele em 5 triângulos, tá? E como esse pentágono ele é regular, esses triângulos em que eu dividi, eles são triângulos equiláteros. Então, ó, aqui também vai medir 5 e aqui também vai medir 5. Então, para calcular a área do pentágono, basta eu calcular a área de um triângulo desse aqui e depois multiplicar por 5. Aí eu acho a área do pentágono, tá? Então, primeiro eu vou começar achando a área do triângulo, certo? Então, a área do triângulo seria a base vezes a altura dividido por 2. Como que eu acho a área desse triângulo? E aí? Eu não tenho altura. Mas lembra que a gente viu lá na base triangular que se eu tenho um triângulo equilátero, eu divido em duas partes iguais. Então, isso aqui seria 2,5, né? Para cada lado. E aí, eu formei um triângulo retângulo com hipotenusa 5. Basta eu aplicar teorema de Pitágoras. Então, vamos lá. 5 ao quadrado igual a 2,5 ao quadrado mais a minha altura ao quadrado, certo? 5 ao quadrado, 25, igual 2,5 ao quadrado é 2,5 vezes 2,5, 6,25, mais a minha altura ao quadrado, certo? Passo 6,25 para lá, 25 menos 6,25, igual a minha altura ao quadrado. Fazendo essa subtração, 25 menos 6,25, 18,75, igual a minha altura ao quadrado. Então, minha altura, raiz de 18,75, tá? Se a gente achar a raiz quadrada disso, ela é aproximadamente 4,3, certo? E aí? Então, vamos lá. A área do triângulo vai ser quem? A minha base, que é 5, vezes a minha altura, 4,3 sobre 2. Quanto vai dar isso? 5 vezes 4,3, 21,5, dividido por 2. 21,5 dividido por 2, 10,75. Essa é a área de um triângulo. Só que aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. Então, se eu quiser o pentágono, eu vou ter que pegar 5 vezes 10,75, porque eu tenho 5 triângulos. E isso vai me dar 53,75. Essa é a área de um pentágono. Só que eu tenho 2 pentágonos. Então, a área da base é 2 vezes 50,75, que vai dar 107,5. Essa é a área juntando as duas bases, certo? Agora, eu tenho que verificar as minhas laterais, que são retângulos de base 5 e altura 12.
Então, vamos lá. A área do retângulo, base vezes altura. 5 vezes 12. Isso vai me dar 60, ok? Só que eu tenho, olha aqui, 5 retângulos. Então, eu vou fazer 5 vezes 60. 5 vezes 60, isso vai me dar 300. Então, a lateral, 300. E a área total? A área total do meu prisma vai ser as duas bases juntas, que é 107,5, mais as 5 laterais juntas, que são 300. Então, se eu somar 107,5 das bases com os 300 da lateral, 407,5, o quê? Como aqui eu tô em centímetros, a área eu trabalho com centímetros quadrados, ok? E o volume? Volume do prisma é sempre a área da base vezes a altura. Então, o volume vai ser quem? A área da base, eu considero a área de um pentágono só, tá? Quanto deu a área do pentágono de um só? 53,75. Então, vamos lá. 53,75 vezes a altura do meu prisma. A altura do meu prisma é 12. Então, e tudo isso vezes 12. 53,75 vezes 12, 645. O que? Centímetros cúbicos. Volume sempre centímetros cúbicos, metros cúbicos, sempre elevado ao cubo. Esse é o volume do meu prisma, ok? E quando eu tiver uma pirâmide, e nessa pirâmide eu tiver uma base que é um pentágono, o que vai acontecer, tá? Então, aqui a gente vai ter o H, que é a altura da minha pirâmide, o meu M, que é o apótema da base, que nada mais é que a altura de um dos triângulos que eu vou formar na base, né, dos triângulos equiláteros. Então, aqui, ó, eu vou ter que o apótema é igual ao Azinho, que é a altura do triângulo da base, tá? Que vai formar no pentágono da base. E o G é o apótema da pirâmide, que é a altura do triângulo da face lateral. De novo, eu vou ter aquela relação formando o triângulo retângulo aqui, né? G hipotenusa, H e M catetos. Então, G ao quadrado igual a H ao quadrado mais M ao quadrado. Correto? Então, vamos lá. Vamos calcular a área de uma pirâmide desse jeito, com essas medidas aqui, ó. Então, o meu pentágono tem medida 6 centímetros de base e altura da pirâmide 10, ok? Vamos ver aí o que vai acontecer. Se meu pentágono é tudo 6, a hora que eu transfiro para cá, ele forma 5 triângulos que também medem 6, ok? Então, eu quero calcular a área de um triângulo desse, para começar. A área de um triângulo desse, base vezes altura dividido por 2. Bom, quem é essa altura aqui? Tenho que calcular, vou usar Pitágoras. A minha hipotenusa é 6, como ele é um triângulo equilátero, ele vai dividir aqui em duas partes iguais, então é 3 para cada lado. Então, aqui eu vou usar catetos 3 e A. Vou aplicar Pitágoras aqui para achar esse A. Hipotenusa 6 ao quadrado, cateto 3 ao quadrado, e o outro é o Azinho que eu quero calcular também ao quadrado. 6 ao quadrado, 36, igual 3 ao quadrado, 9, mais A ao quadrado, que é quem eu quero. Passo 9 para cá, 36 menos 9 igual ao A ao quadrado. Isso aqui vai te dar 27, tá? Então, esse A, ele é a raiz de 27. Se a gente fatorar o 27, tá? Vamos fatorar aqui, ó. Por 3 dá 9, por 3 dá 3, por 3 dá 1. Tira 2, sai o 3 e fica o 3. 3 raiz de 3, ok? Esse é o valor do meu A. Então, aqui no meu triângulo vai ficar como?
a minha base, que é 6, vezes o A, que é 3 raiz de 3 sobre 2, tá? Quanto dá isso? 6 vezes 3, 18 raiz de 3 sobre 2. 18 divide o 2, dá 9 raiz de 3. Esse é um triângulo. Eu tenho quantos aqui, ó? 5 triângulos. Então, meu pentágono são 5 triângulos. Então, são 5 vezes 9 raiz de 3, que é um triângulo. 5 vezes 9, 45 raiz de 3. Esse é um pentágono, tá? Aqui na pirâmide não tem problema, porque eu só tenho um pentágono mesmo. Então, acabou. Essa é a área da base, tá? Agora, a lateral. O que acontece com a minha lateral? Eu tenho 5 triângulos nas laterais, certo? Em que, o que vai acontecer com a lateral? A base do meu triângulo é 6, tá? E a altura é G, certo? Como que eu faço para descobrir esse G? Eu não sei, eu preciso desse G para calcular a área, né? E a altura do meu triângulo é esse G. Então, eu vou ter que descobrir esse G. Como que eu descubro? G ao quadrado igual a H ao quadrado mais M ao quadrado. O H eu sei que é 10, tá aqui, ó, esse é meu H, tá? E meu M, como que eu acho o M? Eu vou ter que lembrar que o M é igual ao A. Quanto que é o A? Eu descobri aqui, ó, 3 raiz de 3, tá? Então, o seu M é 3 raiz de 3, que é igual ao A, certo? Então, vamos lá. Vamos aplicar o Pitágoras aqui para descobrir o G. Então, ó, G ao quadrado, que é quem eu quero, é meu H, que é 10 ao quadrado, mais meu M, que é 3 raiz de 3 ao quadrado, certo? G ao quadrado é 10 ao quadrado é 100, mais como que eu faço isso? 3 raiz de 3 ao quadrado. Eu vou fazer 3 ao quadrado e vou fazer raiz de 3 ao quadrado, tá? 3 ao quadrado é 9 e raiz de 3 ao quadrado eles anulam. Então, vai ficar só 3. Isso é 9 vezes 3, tá? Vou vir pra cá agora, ó. Então, G ao quadrado é quem? 100 mais 9 vezes 3, 27. Então, esse G ao quadrado é 127. Então, é a raiz de 127, que não dá para calcular nem fatorar, porque ele é um número primo, tá? Então, vai ficar assim mesmo o meu G. Agora, eu posso vir para cá, porque eu já sei que esse G aqui, ó, é a raiz de 127. Então, vamos calcular. Aqui eu tenho que é base vezes o G sobre 2, né? Que é a altura. Então, a base é 6 vezes raiz de 127 sobre 2. O 6 dá para dividir por 2. Então, vai dar 3 raiz de 127, tá? Isso é a área de um triângulo, que é uma lateral. Só que aqui, quantos triângulos desses eu tenho? 5. Então, eu vou ter que multiplicar por 5 vezes essa área aqui. Opa, aqui é 7. 5 vezes 3, 15 raiz de 127. Essa é a área da lateral, tá? Área total agora. O que eu tenho que fazer com a área total? Pegar a área da base, que é a área desse pentágono aqui, que é 45 raiz de 3, e somar com as laterais, que deram 15 raiz de 127. Posso juntar isso? Não, não posso. Por quê? Porque as raízes são diferentes. Um eu tenho raiz de 13 e o outro eu tenho raiz de 127. Então, fica assim mesmo. A área aqui é centímetro, então a área é centímetro quadrado. Para por aí, certo? Volume da pirâmide. Lembrando sempre que volume é 1/3 da área da base vezes a altura. Então, aqui meu volume, 1/3 vezes a área da base. Quem é minha base aqui é o pentágono. Quanto deu a área do pentágono? 45 raiz de 3. Então, vamos colocar lá. 1/3 vezes
45 raiz de 3 vezes a altura da minha pirâmide. Quanto que era a altura da minha pirâmide? 10. Então, de novo aqui, vezes 10. Multiplica tudo. 1 vezes 45, 45 vezes 10, 450. A raiz de 3 mantém. Tudo isso sobre 3. 450 eu consigo dividir por 3. Isso vai me dar 150 raiz de 3. Volume eu trabalho sempre elevado ao cubo. Então, aqui é centímetro cúbico. Tá aqui. Esse é o volume dessa minha pirâmide. Tudo bem? Então, eu espero que vocês tenham entendido. Até a próxima.